Aí, agora tá gravando. Tá todo mundo me ouvindo bem? Se alguém tiver com algum problema de áudio aí, sinaliza pra gente tentar ajudar a resolver. Mas acho que em princípio dá para me ouvir numa boa, né? O som tá audível. Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia a todos. Eu sou Francisco. Participo na CESPORT aqui na gerência de formação e alto rendimento e contribuo com o meu trabalho dentro da comissão de avaliação e gestão do programa Voe Atleta. O motivo da gente ter solicitado essa reunião com vocês é para orientação com relação à segunda fase. A gente tem recebido... Desculpa, dá uma tossida aqui. A gente tem recebido solicitações, elas têm sido devolvidas por preenchimento inadequado, por falta de envio de documentação, que é importante. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas informações e fazer algumas observações acerca disso, para que a gente possa ganhar tempo, né, e vocês não venham a ser prejudicados de alguma forma por não conseguir a passagem. Deixa eu compartilhar minha tela, só um instante. Eu vou pedir para que vocês mantenham o microfone fechado, tá? Na medida do possível. E à medida que vocês forem sentir necessidade de fazer pergunta, e podem perguntar à vontade, usem o chat ou peçam a palavra. Aí abre o microfone, fala e a gente tenta responder na medida do possível, tá bom? Vou compartilhar. Se alguém puder sinalizar aí no chat aí se tá vendo a minha tela aqui, está tudo certo. Tá ok? Beleza, já avisaram aqui então. Podem mandar perguntas e dúvidas à vontade no chat. Se precisar falar, pede a palavra. Aí eu fecho o microfone, a pessoa fala, a gente tenta responder. Deixa eu começar aqui mostrando o requerimento de solicitação de passagens. A gente tem recebido algumas... Vamos lá. Para não ficar muito repetitivo, mas acho importante frisar o seguinte. O principal objetivo dessa reunião é a gente orientar a vocês, participantes da segunda fase, com relação ao preenchimento de documentos. Esses documentos têm ficado com informações inadequadas, campos que podem nos levar a uma interpretação diferente da que vocês necessitam. Então, vocês estão vendo aqui na minha tela, tem um requerimento de solicitação de passagem, que deve ser encaminhado, né? É a partir do envio deste documento e alguns outros que eu vou mostrar na sequência, que a gente vai poder dar início ao processo de avaliação se é possível ou não comprar a passagem pretendida. Então é importante que todas as informações estejam das maneiras mais claras possíveis na medida que são solicitadas no requerimento. E aqui vocês vão começar, preciso da modalidade. Aí eu inventei, né? Arremesso olímpico de caneca aqui, um fictício para ficar mais fácil. Então você vê que em vermelho foi tudo que eu acrescentei, que são as informações que nós precisamos. Saber qual é a modalidade. Eu sei que Perdão, só um instante, pessoal, estou com... Peraí. Perdão, estou um pouco rouco aqui, está agarrando, mas acho que melhorou, tomar água. Então, quando a gente pede para colocar modalidade, isso facilita para a gente buscar no nosso banco de dados e ganhar tempo para fazer análise. O tempo, ele trabalha contra a gente. Contra a gente eu falo não só aqui, vocês também. Nós estamos contra o tempo, porque uma avaliação que demora, a gente perde uma cotação, tem que fazer de novo, aí o valor altera, aí já tem problema com o orçamento disponível, então a gente tenta fazer isso da maneira mais rápida possível, avaliação e retorno para vocês com a passagem quando dá tudo certo. E quando a gente também consegue avaliar rapidamente e dizer, olha, está faltando isso, faltando aquilo, refaz, não refaz. Se você manda algo inadequado, a gente demanda muito tempo para tentar entender o que você está pedindo, para tentar orientar, se não tiver sido possível o entendimento. Então, o nome da modalidade parece besteira, mas é importante, porque nos ajuda a acessar rapidamente o banco da saber, olha, essa é uma oscilação da modalidade tal. Então, a gente já vai direto na modalidade do nosso filtro para poder buscar qual é atleta. No caso aqui do número 2 e número 3, são itens para quem faz viagem internacional, mas aí já fica mais fácil. Informação principal e base. Vamos lá. O nome de quem solicita, né? Aqui no meu exemplo, vocês vão ver, ele está até conflitante, mas eu vou explicar também, não tem problema. Está aqui o nome do atleta. Inventei um nome aqui, o Júnior da Silva Júnior, atleta,
ele está solicitando para ir para poder participar da competição da Caneca Meet Open Challenge Pro Amalter, né? Inventei lá, vai ser em Minas Gerais de 30 e 31 de fevereiro de 2025. Okay. A gente vai pegar as informações. Esse atleta está na segunda fase do Voe Atleta? Está na segunda fase. Ele tem algum débito de prestação de contas desse Voe Atleta? Ele já voou? A gente vai verificar. Verificou, está tudo certo? Tudo certo. Então vamos lá. A competição para que ele está pedindo aqui faz parte do calendário? Por isso que vocês enviam o calendário para confirmar. Faz parte do calendário. Essa competição que está aqui, que faz parte do calendário, é a mesma competição que foi mencionada lá na inscrição na primeira fase? É a mesma. Ok. Não é a mesma. Retorna para o atleta. Você está pedindo para uma competição diferente daquela que você escreveu na primeira fase. E aí, você está fazendo substituição de evento. Substituição de evento só pode ser uma substituição de evento previsto no edital, ela tem que passar pelo crivo da comissão se ela aceita ou não a substituição. Você não solicitou a substituição, então precisa que você formalize a substituição para só depois você poder fazer o pedido. Você pode até encaminhar os dois juntos, tanto a solicitação de substituição e já falar, caso seja aceito, já estou mandando a documentação. Você pode até fazer isso, mas você só mandar a documentação da passagem e não ter solicitado substituição, vai devolver o e-mail, quer dizer, já perdeu mais um dia, que você vai ter que fazer. Se você fizer rápido, é só um dia, porque senão você vai receber e-mail, vai pagar, não sei o quê, 2, 3 dias depois, e aí você vai perder o seu prazo de viagem, porque não estava adequado. Então é importante que esteja tudo justo e tudo informado no e-mail para que a gente, quando vai analisar a solicitação, poder fazer isso da maneira mais rápida possível, certo? Então eu expliquei isso aqui, a parte da substituição, eu vou frisar isso um pouco mais na frente, porque tem outros pontos que eu preciso levar em consideração, mas só para entender dentro do formulário. Tem mais gente pedindo para entrar aqui, está entrando aí. Preencher as informações. Aqui é importantíssimo que você coloque o contato, não tá, vou botar em vermelho aqui, o contato telefônico e e-mail de quem será o contato direto para qualquer dúvida que nós tivermos com relação a essa solicitação. No caso aqui, o Júnior da Silva Júnior aqui, ele colocou o e-mail dele e o número dele. Então, se a gente precisar fazer um contato telefônico, a gente vai ligar para esse número, precisar mandar um e-mail, vai mandar para esse e-mail, e provavelmente a gente vai usar esse e-mail e o e-mail que foi encaminhado à solicitação, que às vezes não é o mesmo e-mail, tá? Quem já faz já sabe que às vezes não é o mesmo e-mail. O John, vai admitindo as pessoas na sala, por favor. Luiz Alberto aí pediu para entrar. Valeu, obrigado. Então, vamos lá. Preencheu. Aeroporto desejado para destino. A gente não está aqui perguntando qual é a cidade, qual é o aeroporto. Qual é o aeroporto ideal para você poder efetuar sua viagem? Por que o aeroporto? Vou dar um exemplo. Por exemplo, às vezes as pessoas colocam aqui, escrevem aqui no local, escrevem assim, ó. São Paulo. Vou ter um acento errado aqui, bota São Paulo. Em São Paulo, nós temos 3 aeroportos operando. Certo? Temos 3 aeroportos operando. De uso, inclusive, aeroportos internacionais, que é o aeroporto de Congonhas, que fica em São Paulo, o aeroporto de Guarulhos, que fica em Guarulhos, e o aeroporto de Viracopos, que fica em Campinas, próximo a Campinas. E quando você fala São Paulo, usualmente você pode ir para um dos 3. Você não especificou qual. Qual que a gente vai comprar? Pela legislação, a gente tem que comprar o mais barato, a passagem mais barata. Quando você escreve aqui e coloca, por exemplo, Congonhas, a gente vai comprar em Congonhas. Se você colocar Guarulhos ou Viracopos, a gente vai comprar para Viracopos. Aqui no exemplo eu havia colocado Confins, né, que fica em Minas. Então vai comprar para Confins, entendeu? Então sempre que possível, você vai, sempre possível não. O ideal é que você indique qual aeroporto de desejo. Até porque, vou dar um outro exemplo. De repente você gostaria de ir para Marília, no interior de São Paulo. E Marília tem um aeroporto na cidade, próximo à cidade de Marílias. Mas você colocou São Paulo, eu quero ir para Marília. Aí provavelmente você vai ou para Guarulhos ou para Congonhas. Mas se você botar ali que é aeroporto de Marília, escrever aeroporto de Marília, a gente tem condições de buscar a passagem especificamente para aquele aeroporto. Senão você vai deixar a critério da comissão definir qual aeroporto melhor, ela vai pegar o que está mais barato, que atende. Então, a gente pega qual aeroporto desejado, coloque o aeroporto. Você não sabe o aeroporto, indique então a cidade mais próxima do aeroporto. Mas indique e especifique. Não deixe essa dúvida para a comissão. Não deixe a comissão interpretar que ela acha que você está achando que a gente acha que você achou que a gente achar.
Viu como é confuso? É nessa pegada mesmo, tá? Então, escreva mesmo, deixa clara a informação. A gente pede sempre o horário máximo de chegada na ida. Qual é o horário, até que horas você pode chegar lá no destino? Por que a gente pede isso? Para a gente poder quando fizer a cotação, poder trabalhar com esse parâmetro. A gente recentemente teve uma situação em que um grupo de atletas pediu para poder ir para determinado lugar e falou: a gente tem que chegar lá no máximo 11 horas da manhã. A gente pediu a cotação para no máximo 11 horas da manhã, mas o único voo que atendia só chegava às 14 horas. Eu peguei a cotação das 14 horas, fiz contato com os atletas e falei: olha, infelizmente eu não tenho como atender às 11. Esse das 14 atende? Pô, não, esse das 14 atende. Eu falei: maravilha, mas eu tinha um parâmetro para pesquisar. Nesse mesmo voo, eles pediram para a gente quer voltar depois das 19 horas. Ó. A partida tem que ser depois das 19 horas. Quando a gente fez a cotação, o único voo daquele local para Vitória, para retornar depois das 19 horas, era no dia seguinte, 5 horas da manhã. A gente ligou para os atletas e avisou: olha, depois das 19 horas só tem às 5 horas da manhã. E antes das 19 horas, o único voo que tem é meio-dia. Atende? Não, meio-dia é impossível, tem que ser às 5 horas da manhã. Então a gente vai trabalhar, a gente vai fazer a pesquisa de acordo com as informações que vocês nos dão. Vocês precisam trazer essas informações para a gente e a gente poder fazer a pesquisa o mais próximo do que vocês desejam. A gente tem que aliar aqui o valor, a disponibilidade da malha aérea, o valor da cotação e o que vai atender vocês da melhor maneira possível, combinando isso tudo. E geralmente o que mais pesa é o valor. Por isso que você tendo essa flexibilidade de horário é importante. A gente colocou, tem na opção aqui embaixo, voo de preferência. Muita gente coloca: eu gostaria de ir no voo da Azul tal e voltar no voo da Gol tal. A gente cota também, só que às vezes a disparidade de valor é muito grande. A gente tem cotação aqui do valor assim, praticamente o mesmo horário, chegando também no mesmo horário, tem o triplo de valor de uma cotação para outra. E a gente tem que negociar isso, porque se a gente atende esse valor que está muito exorbitante, provavelmente pessoas que pedirão no futuro ficarão sem poder voar porque não tem mais recurso. A gente tem que equilibrar esse recurso para atender o máximo de atletas possível. Tá? Sobre a bagagem extra. A bagagem extra é um item que, a depender da disponibilidade da malha aérea e dos valores empregados, a gente pode atender. Não é uma obrigação. O edital está claro quanto a isso. Ele fala que não há obrigação nenhuma de se comprar uma bagagem extra, mas a gente tenta atender na medida do possível. Geralmente, o pessoal do ciclismo, o surf, o bodyboard, que tem uma mala extra, né, por causa do equipamento, a bicicleta ou as pranchas, a gente tem conseguido atender. Mas isso não é uma garantia. A gente já teve situação de atleta de surf fazendo viagem internacional que a gente não conseguiu atender a bolsa de prancha e ele pagou o custo da bolsa por conta própria, porque ele botou na balança e imaginou: cara, é melhor eu ter a passagem internacional e pagar a bagagem extra de prancha do que eu não ter passagem internacional. Ele achou melhor e topou, a gente comprou a passagem como reza o edital, só que a bagagem extra foi por conta dele. A gente tenta atender vocês da melhor maneira possível, tá? Na verdade, a gente atende vocês da melhor maneira possível. A gente tenta atender da maneira que vocês querem. E nem sempre é possível. Então, se alguém tiver alguma dúvida com relação até o que eu falei aqui, até esse momento, fica à vontade para perguntar. Só salientar que bagagem extra é a bagagem que você vai levar além do que já está incluído na sua passagem. Toda passagem que é emitida pelo programa Voe Atleta é um bilhete de classe econômica com direito a uma bagagem despachada. Essa bagagem extra aqui seria uma segunda bagagem, certo? Aqui eu vou entrar em outro ponto, que é o seguinte. Os dados, essa aqui é a relação dos passageiros. Esses dois quadros, eles incluem relação dos passageiros. Aqui, passageiro atleta e passageiro staff. Qualquer indivíduo que acompanhe um atleta é entendido como staff, comissão técnica. Qualquer pessoa que vá acompanhar o atleta em sua viagem é entendido como staff, comissão técnica, certo? Tem que ficar bem claro isso, porque recentemente a gente teve algumas confusões e por experiência a gente acabou resolvendo. Mas vamos lá. Vou dar um exemplo aqui. Ó. O Júnior da Silva Júnior, ele tem menos de 18 anos, certo? Acontece, repara aqui que eu vou dar um del aqui. Ó. De receber a solicitação assim, ó, tá, o nome do atleta é menor de 18 anos,
Relação de passageiros aqui de comissão está em branco e aqui embaixo tem os dados do responsável legal dele pelo atleta terminar 18 anos. E aí, a gente olhando aqui, percebe que, cara, é certo que esse responsável, ele quer viajar, só que ele confundiu. Ele colocou para cá e deixou em branco. Não, o dado dele tem que estar repetido aqui, sim. Precisa ser incluído os dados no campo de passageiros. Se deixar em branco, a gente vai entender, porque está aqui escrito, que somente o atleta vai viajar. Opa, perdão. Se chegar assim para a gente, quantos passageiros tem aqui? Só um. Só o Júnior da Silva Júnior. Só ele. Só ele viaja. Para indicar que tem staff, a gente tem que colocar aqui também. Ah, mas eu já sou responsável legal dele, tem que repetir? Tem sim. Tem que repetir sim. Porque isso aqui é uma especificação para responsável legal e aqui é quem vai acompanhar o atleta na viagem. Poderia ser uma outra pessoa, como acontece, o técnico. Às vezes o responsável legal colocou os dados aqui, mas quem está viajando acompanhando aqui é a mãe. É também responsável, mas quem está acompanhando. Então, a relação de atleta, perdão, a relação de passageiros, ela é colocada nesses dois primeiros campos. Está escrito, relação de passageiros, relação dos demais passageiros, comissão técnica, né, / staff, né, tudo mais. Aí, a gente vai, deixa eu concluir aqui, depois eu volto nesse campo aqui da comissão técnica. Então, preencheu bonitinho, aí a gente tem a data, nome de quem está solicitando, né, os dados. Aí que entra a contradição que eu falei com vocês lá no início. Vocês vão perceber que o texto aqui começou com o Júnior fazendo a solicitação, mas quem está assinando é o pai da Silva Neto, é o pai do Júnior, certo? O ideal é que o nome que estiver assinando aqui seja o mesmo que esteja requerendo aqui. Nesse caso do exemplo, aqui era para estar escrito assim, ó, pai da Silva Neto, perdão, para estar assim. Aí, responsável pelo atleta. Aí continua, Júnior da Silva, não sei o que, está solicitando, entendeu? Então, indicar que é um responsável ali. Poderia ser o técnico também. O Dascove, né, que é o Dascove aqui é o presidente da federação. Dascove, CPF e tal, responsável pelo atleta Júnior da Silva, está solicitando a passagem. É só ajustar o texto. Beleza? E a assinatura aqui embaixo. A gente, sobre a assinatura, né? A gente, agora no final do mês de fevereiro, recebeu, pela nossa gestão, a orientação, uma determinação, na verdade, não uma orientação, de que todos os nossos documentos que estão digitalizados, que necessitem de assinatura, precisam estar assinados digitalmente. Tem que ser uma assinatura digitalmente reconhecida pelo nosso Estado. Então, aqui no exemplo, vocês vão ver que eu peguei aqui, eu marquei aqui um .gov, que seria o reconhecimento da assinatura .gov digital. Você pode usar qualquer mecanismo de reconhecimento de assinatura digital. Inclusive, eu preciso fazer uma ressalva quanto ao nosso sistema eDocs. Você pode assinar pelo eDocs? Pode. O problema do eDocs é que se você fizer assinatura pelo eDocs, você vai ter um trabalho a mais, porque você vai fazer assinatura, vai ter que capturar aquela imagem e disponibilizar na caixa da gerência. Se você apenas fizer assinatura e fizer a captura do documento assinado e não disponibilizar, não adianta nada você mandar o documento para a gente assinado, porque na hora que a gente for jogar no eDocs todo o processo, aquele documento a gente não vai conseguir subir o documento, porque ele vai estar travado na sua caixa de entrada. Você precisaria compartilhar com a caixa da gerência ou com a caixa da comissão do Voe Atleta. Então, para evitar todo esse trabalho com relação a eu vou ter que fazer vários passos se for usar o eDocs, a gente tem orientado vocês que evitem usar o eDocs para assinar esse tipo de documento, especificamente do Voe Atleta, e deem preferência pelo .gov ou por algum outro sistema de assinatura eletrônica, do ForSim, alguns outros que tem por ShareSim, tem alguns sistemas que são gratuitos assim, com o .gov. O .gov seria o mais prático de todos, acredito. Tá? Mas se você quiser usar o eDocs, você pode usar, só que o eDocs vai te dar mais trabalho. E se não tiver disponibilizado, quando você mandar o documento, você mandou o documento assinado pelo eDocs, a gente vai lá no eDocs buscar o documento. Se ele não tiver disponibilidade, tiver capturado na sua caixa, a gente vai ter que entrar em contato com você para que você faça o disponibilizamento. E só a partir do momento que você disponibilizar para a gente na caixa que a gente vai poder dar seguimento no seu processo de avaliação. Olha o tempo que a gente vai despender para fazer isso. Agora imagina você tiver aí, como por exemplo a Ana aqui da Associação de Bombeiros, às vezes ela manda 14 solicitações.
Imagina se ela mandar 14 EDOCs assinados e a gente tiver que ligar para um por um pedindo, vai lá, vai ter que fazer tudo de novo, lá que você só capturou esse novo, você não mandou para a caixa da comissão. Você mandou uma cópia em PDF, precisa mandar, mas não mandou para a caixa da comissão lá no EDOCs. Vocês estão entendendo a confusão que é trabalhoso, quanto vai ser para vocês e para a gente se a gente usar o EDOCs como assinatura? Agora, se você está craque no EDOCs e já tem as manhas de fazer, não tem problema não. Você vai fazer assinatura, vai fazer capturar, vai mandar para a caixa da comissão e quando mandar no e-mail, você manda um PDF com assinatura e já indicando lá, o PDF tal com assinatura EDOCs encontra-se no encaminhamento tal, já disponibilizado na caixa da comissão de avaliação, certo? Caso você não tenha disponibilidade do ponto .gov, é uma situação em exceção que deve ser tratada em particular, certo? Ficou dúvida com relação à assinatura? Deu para sanar numa boa orientação? Se alguém tiver alguma dúvida, sinalize aqui, por gentileza, aqui no chat, que a gente retoma aqui e explica de novo numa boa, sem problema nenhum, certo? Voltando aqui que eu falei, então vamos lá. Relação dos passageiros. Eu disse para vocês que a comissão técnica staff é qualquer pessoa que for acompanhar um atleta na viagem, ele é considerado comissão técnica staff. Qualquer um, beleza? E qualquer pessoa que for acompanhar o atleta precisa ter, aí eu vou abrir o segundo documento aqui, precisa ter esse documento aqui, ó. Legal. A declaração de qualificação técnica emitida pela entidade máxima estadual de administração do desporto, ou seja, a federação da modalidade ou o órgão máximo que administra a modalidade aqui no estado vai emitir esse documento em favor daquele staff, dizendo que ele tem habilitação e capacidade para poder acompanhar o atleta ou os atletas naquela competição, naquele local, naquela data. Precisa dizer qual é a competição, o local e a data da competição. E vai citar. Aqui no caso, como era só o Júnior da Silva Júnior, beleza. Mas se tivesse mais atletas, você ia colocar o nome de todos os atletas dizendo que o pai da Silva Neto aqui, ele tem condições de acompanhar esse atleta lá. Por quê? Porque a federação entende que independente de ser o tio, o técnico, o fisioterapeuta, o avô que vai acompanhar o atleta, ele entende que essa pessoa que vai acompanhar o atleta, ela tem condições de dar o suporte necessário para o atleta participar da competição. Pode ser um suporte técnico, tático, de saúde, de logística, emocional, aí é a federação que determina, não somos nós. A gente apenas acata o que a federação determina. Tranquilo isso aqui? Nessa parte aqui, a gente já passado já em outras reuniões, mas era bom salientar, porque tem gente que não está encaminhando essa declaração. E aí tem o seu processo devolvido. A gente, até o momento, tem devolvido orientando, olha, está faltando um documento tal. Mas pelo edital, já era passivo de indeferimento por falta de documento, e você não tem mais direito a recorrer. O que tornaria o programa muito engessado. Então a gente ainda tem orientando, mas vamos ganhar tempo. Porque se eu devolver para vocês isso aqui, falou, está faltando um documental, você levou 5 dias para responder, você já perdeu o seu prazo de viagem. Imagina que você tenha feito a solicitação 48 dias de antecedência, eu devolvi para você e quando você mandou a documentação da maneira correta, tem 42 dias para viagem. Você estourou o prazo, não vai conseguir viajar mais, vai perder a viagem, vai perder o direito de pedir passagem, certo? Esse documento também tem que ter a data e a assinatura também digital, certo? Aqui, essa assinatura é do responsável legal da entidade. Confere? Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Parece que o som caiu, estão me ouvindo? De boa. Então tá bom. Tá bom. Vamos lá, continuando aqui. Então eu preciso da assinatura digital também nesse documento. Mesmo esquema que eu expliquei do anterior, qualquer ferramenta que disponibilize, a orientação é que vocês puderem evitar o EDOCS para fazer isso melhor, por uma questão de praticidade para vocês e para a gente na hora de fazer a avaliação. Mas você pode usar o EDOCS também. A gente orienta que vocês evitem. Preencher o documento de qualificação técnica. Esse documento é especificamente para a comissão técnica, aqueles que vão acompanhar o atleta. Ah, eu preciso fazer um desse para o atleta? Não, não precisa, não deve, não tem essa solicitação no edital. Essa solicitação é apenas para a comissão técnica e staff, certo? Qualquer um que vá acompanhar o atleta precisa dessa declaração emitida pela entidade. Feito esse documento, a gente vai entrar em outro documento aqui, que é para todo mundo. Aí, esse documento aqui, que é o termo de autorização do uso de imagem. Esse documento é para todos os que vão na viagem. Todos aqueles que estão listados. Deixa eu dar uma diminuída aqui para botar junto. Aqui, pronto.
Botei 2 arquivos aqui na tela, vocês estão vendo os dois? Então, todos os que estão listados aqui, digamos que aqui eu tivesse esse daqui também, é outro passageiro, que está listado aqui. Então, eu tenho 2 passageiros, atletas mais um staff. Então, eu tenho 3 passageiros. Eu vou precisar do termo de autorização de imagem de cada um deles. Todo mundo que vai na viagem precisa desse documento. Esse documento é um termo de autorização do uso da imagem por parte do programa Voe Atleta para poder divulgar fotos e o nome daqueles que estão viajando com recurso do Estado. Sendo bem resumista, assim, é uma troca justa, né? Você recebe o benefício, em contrapartida você nos autoriza a usar a imagem para publicidade, porque é o único meio que o Estado tem de reverter o investimento feito é na publicidade da viagem. Como vocês têm já têm lido aí as matérias sobre os nossos atletas participantes do Bolsa Atleta e do Voe Atleta fazendo viagem, conquistando resultados. Então é o que o Estado tem, né, para poder divulgar os seus programas. Por isso que você tem aqui. Nesse caso aqui desse exemplo, por exemplo, esse aqui é o do pai. Né? O pai da Silva Neto, ele fez ali autorizando o uso da imagem dele. Como a gente tinha previsto que eram 2 passageiros, aqui é o responsável legal dizendo-se responsável pelo atleta, autorizando o uso da imagem do atleta por ele ser menor de 18 anos, certo? Esses 2 documentos, esses 2 termos, eles precisam estar assinados digitalmente. Mas aí eu vou acrescentar um detalhe aqui, que até então não estava, que é o seguinte, tá vendo? Está assinado digitalmente, beleza. Essa parte que tem a maioria de testemunhas, ela não precisa ser preenchida. Se você quiser preencher, maravilha, sem problema nenhum, mas você não necessariamente precisa estar preenchido. Por quê? Porque você já assinou digitalmente. Então já dá a boa-fé, já se entende pela sua assinatura digital validada pelo .gov, certo? Acho que até aqui está tranquilo, né, pessoal, para todo mundo entender? Então, vamos lá. Então, lembre-se aqui, não precisa preencher essa parte de testemunhas e nomes. Se você quiser preencher, fica a teu critério. Mas preciso estar assinado pelo .gov. Beleza? Fiz o preenchimento desses documentos que eu mostrei para vocês até agora, eu vou encaminhar para a comissão de avaliação através do e-mail do voeatleta@cesport. Como alguns vocês já fazem, já fizeram em outros anos, vou continuar fazendo. Até aqui é o que a gente precisa fazer, certo? Você, quando faz o encaminhamento, a gente recebe esse encaminhamento, a primeira coisa que a gente faz é conferir se o nome... Deixa eu abrir cadê o encaminhamento aqui? A primeira coisa que a gente faz, como eu falei com vocês, é conferir se esse atleta está inscrito no programa e ele passou para a segunda fase do programa. O Júnior da Silva passou para o programa? Beleza. Vamos pegar agora, a segunda coisa que a gente confere é se o encaminhamento dele está dentro do prazo previsto no edital. Aí aqui no edital, deixa eu abrir aqui. O edital diz, né, vocês vão ver isso aqui repetido em vários itens, né, com alguns complementos, mas diz lá que as solicitações elas devem ser encaminhadas com antecedência máxima de 60 dias e mínima de 45 dias da data do embarque pretendido. Não é a data da competição. Deixa eu voltar aqui no requerimento que a gente simulou aqui. É essa aqui, ó, data de embarque pretendida, dia 29. Não é a data da competição. Tá vendo que a competição tá marcada aqui 30, 31? Dá para ler aí? Você está... Deixa eu abrir um pouquinho. Vou ampliar aqui. Ó, a competição aqui estava prevista para 30 e 31 de fevereiro. 30 e 31 de fevereiro. Mas o embarque é dia 29, então a gente vai tomar como parâmetro o dia 29. É esse aqui que vai ser a nossa data balizadora para a gente calcular se essa solicitação atende ou não os requisitos. Aí, o que a gente pega? A gente vem aqui no nosso contador e vamos lá. Digamos que a gente tivesse recebido hoje uma solicitação para uma competição em 30 de abril. De hoje a 30 de abril, a gente tem 43 dias. Então, essa solicitação seria devida dizendo que ela não perfaz os itens pertinentes aos prazos lá e não pode ser atendida. Ah, mas é que não tem mais aqui, 43 dias. O edital informa que são 45 dias no mínimo. Digamos que você tenha pedido hoje para viajar no dia, deixa eu botar aqui, vou chutar uma data para frente, para viajar no dia 20 de junho. Daqui até o dia 20 de junho, contados, são 94 dias. O edital diz que tem que ter no máximo 60 dias. 94 é mais que 60, então você também receberia o mesmo retorno. Olha, não pode ser atendido porque não atende os prazos previstos no edital, certo?
É com essa ferramenta que a gente trabalha. A partir do momento que a gente fez a análise, o nome faz parte do programa, né? Tá definido para participar da segunda fase. E está dentro desse período de 60 a 45 dias antes da data do embarque, a gente vai fazer a análise da documentação. Vai pegar lá e vai continuar analisando o requerimento, ver se ele está preenchido corretamente, está tudo certo. Se o requerimento condiz, por exemplo, esse aqui é um requerimento de viagem em modalidade individual. No caso dele, é uma viagem nacional. Ele está habilitado para nacional ou para internacional? E ver, o dele é internacional, então por que ele está indo pedindo viagem nacional? Ele está trocando. Falei, ele fez a solicitação, o edital permite? O edital permite, faça a solicitação, a comissão vai avaliar e vai dar o retorno. É possível ou não é possível? Ele estava habilitado para uma nacional e agora quer ir para uma internacional. Pode? O edital permite? Então a comissão vai dizer se permite ou se não permite, se está atendendo os pré-requisitos previstos no edital. Certo? Fizemos a avaliação da documentação, a gente vai caminhar para a cotação, e aí vai fazer tudo aquilo que eu falei com vocês quando eu expliquei a questão do aeroporto, dos horários, saber se a cotação está dentro do que vocês solicitaram. Se não tiver, a gente faz contato com o solicitante para tentar ajustar e ver o que é possível. Geralmente, quando a gente tem uma solicitação, uma cotação diferente do que foi solicitado, a gente conversa por telefone com o requerente e diz assim, e completa dizendo, eu estou encaminhando para você agora por e-mail todas essas informações, eu preciso que você indique no e-mail se você está de acordo ou não, para ficar registrado o seu aceite ou não dessa condição nova que a gente está apresentando, certo? É importante. Com relação aos prazos, a gente tem recebido passagens, e aí, fazer um certo desabafo com vocês, a gente tem recebido passagens, e semana passada eu particularmente recebi uma ligação, atendi a ligação, de uma responsável de um atleta, né, uma mãe de um atleta, ela questionando, dizendo, mas minha filha, ela não conseguia. Eu falei assim, porque estava fora do prazo. Ela pediu, era uma viagem para 29 dias. Não era nem 30, era 29 dias. Do momento que ela encaminhou até o embarque, davam 29 dias. Porque ela está fora do prazo. Não, mas eu não sei o que, não sei o que e tal. E o argumento que ela citou era assim, mas assim vocês estão prejudicando o esporte no estado. Assim vocês estão prejudicando uma atleta. Aí eu falei, senhora, não é isso. A gente está justamente pelo contrário. A gente está cuidando para que as pessoas não possam vir a usufruir do bem de maneira não permitida no edital. A gente está trabalhando para garantir a todos que participam do processo para que o processo seja transparente e tenha lisura, né? Seja um processo justo e honesto. Então, entendo todo o clamor, né, dessa senhora com relação, que era um desabafo, porque eu entendo ter um benefício negado, né, mas a culpa não é nossa, pelo contrário, a gente tem feito o possível para que todos viajem. O nosso trabalho é com isso. Só que a gente faz o possível. A gente faz o que está na legalidade, o que está escrito no edital. Assim como até alguns de vocês que estão aqui acompanhando, nós já conversamos, mas professor, não sei o que, falar, o edital permite? Não, eu falei, então infelizmente eu sou proibido de fazer aquilo que não é permitido. Não é permitido, é proibido. Eu sei que uma fala redundante, mas é com essa perspectiva que a gente tem que trabalhar, e é com essa perspectiva que vocês têm que entender o quanto o nosso trabalho é feito, para que vocês tenham garantia de que o trabalho está sendo bem feito, e cabe a vocês acompanharem todo o processo, sim. Quanto mais de vocês estiverem acompanhando o processo, nos dá a segurança de que a gente tem feito um bom trabalho e tem chamado a atenção para isso, certo? Eu preciso falar agora sobre algumas situações que têm acontecido com relação a substituições e cancelamentos. Recentemente, a gente teve algumas solicitações de cancelamento que o atleta machucou, teve uma lá que teve problema de saúde na família, o atleta não pôde viajar porque precisou dar amparo para sua mãe, se eu não me engano, e a passagem estava comprada. E aí, como proceder nesse caso? Esse torna um caso de cancelamento. Cancelamentos, eles devem ser encaminhados para o e-mail do Voe Atleta do programa, dizendo, olha, eu solicito cancelamento tal, 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 o motivo está aqui, a documentação está aqui. E a gente vai proceder o cancelamento, mas, em princípio, a gente vai... Deixa eu mostrar para vocês o edital aqui no item 11.4. Aqui. O que diz o item 11.4? Ele diz o seguinte, após a emissão do bilhete, toda e qualquer alteração por vontade do requerente é de sua inteira responsabilidade. Ou seja, qualquer alteração que for feita no bilhete que foi emitido, a responsabilidade é de quem
solicitou, é do requerente, inclusive os custos que isso pode ocasionar. Ah, eu quero cancelar, como é que eu faço? Você vai encaminhar um e-mail, a gente vai encaminhar para a agência, a gente vai fazer a solicitação de cancelamento. Esse cancelamento geralmente tem uma multa, que a companhia absorve lá e devolve uma pequena fração. Essa fração volta para o programa, mas essa diferença que foi de multa precisa ser ressarcida pelo requerente que pediu cancelamento, certo? Aí vão lá. Ah, mas eu vou ter que pagar, mas eu tive um problema e tal. Você vai, independente de ter ou não viajado, de ter ou não usufruído do voo, você vai fazer a prestação de conta lá com o formulário de prestação de contas que eu vou mostrar para vocês. E lá você vai colocar, olha, não pude viajar, solicitei por e-mail no dia tal, cancelamento, justificativa SS, estou anexando toda a documentação que justifica e me dá embasamento para o meu pedido de cancelamento. A comissão vai receber esse processo de prestação de contas, junto com esses documentos, você vai analisar se procede ou se não procede, se acata ou não essa prestação de contas. Nós já tivemos no passado atleta que quebrou o pé na véspera da viagem e não teve como viajar. E ela encaminhou toda a documentação, exame de ressonância, raio-x, laudo médico, tudo lá, para que ela pudesse ficar isenta desse pagamento. Mas a gente já teve gente que simplesmente não viajou, e quando foi prestar conta, mas eu não viajei, vou prestar conta. Essa pessoa que não prestou conta, ou prestou conta, mas não foi aprovada porque simplesmente desistiu de viajar em cima do momento, ele passa a ser devedor do programa, ele vai ressarcir o valor que foi empenhado na passagem dele, do bilhete que foi emitido. Lembrando que se tiver acompanhante, é o bilhete do atleta e do acompanhante. Se for da equipe, é de todo mundo da equipe que não usou e dos staffs que estavam acompanhando. É toda a despesa que foi ocasionada. Ele vai ressarcir tudo no programa. Se ele não fizer o ressarcimento dentro do processo que é aberto pela comissão, o nome dele é levado para a dívida ativa do Estado. Enquanto ele estiver em aberto lá, ele vai estar suspenso do programa e de outros programas da Secretaria também. Essas penalidades estão previstas no nosso edital, tá? Aí, como sempre, né, eu oriento a vocês que façam a leitura de todo o edital e grifem os pontos que vocês julgarem importantes e aquelas dúvidas que vocês tiverem para a gente poder estar sempre esclarecendo. O telefone da nossa gerência está sempre aberto, né, está sempre ligado para atender vocês com relação a dúvidas e orientações. Tranquilo? Então, com relação a cancelamento, no show, por algum motivo eu fui, mas eu tive que voltar em outro voo, é tudo por conta, né, do atleta. Ele precisa, do passageiro, e ele precisa apresentar na prestação de contas para que a comissão possa avaliar se aceita, né, se acata aquela prestação de contas ou não, se vai ter deferimento ou indeferimento do que foi encaminhado. Tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu tinha selecionado. Tem sobre substituição, prestação de contas. Deixa eu só mostrar o formulário de prestação de contas. Aqui, esse aqui é o formulário de prestação de contas, tá? A gente começou a receber alguns formulários, alguns faltando um documento, e eu vou explicar. Então, eu vou falar de prestação de contas, depois eu falo sobre volto na substituição. Por gentileza, preencham todo o cabeçalho. Preencham todo o cabeçalho. Mas, Francisco, é uma entidade máxima, a federação, mas eu não tenho o CNPJ dela. O responsável legal, eu sou atleta maior de idade e sou eu mesmo. Então coloca seu nome aqui, seu CPF. Não tem o CNPJ, não preenche. Mas o número do termo é o número que foi gerado nesse documento que você recebeu antes de viajar. Lembra o termo? Quem já viajou, já recebeu um documento como esse. O número vai estar sempre aqui do lado e repetido tanto aqui no primeiro parágrafo quanto no cabeçalho. Esse aqui é o número do termo. Você vai pegar esse número e vai colocar o número do termo, a modalidade e a data que você está prestando conta. Tipo de viagem, o nome da competição também está lá no termo de viagem, né, que a gente colocou. Qual é a competição que você está indo? Qual a competição que você pretendeu? É isso aqui que você vai colocar, fazer preenchimento. Saiu de onde, foi para onde, qual data, horário. Na volta, saiu de onde, foi para onde. Resumo das atividades. Resumo da atividade... Não, eu levantei 6 horas da manhã, tomei um café reforçado, pedi um Uber e fui para o aeroporto. Falei, não, gente, resumo das atividades. Competimos no dia tal, tivemos o desempenho tal, na prova tal, não tivemos o desempenho a contento, porque eu pretendi ficar em terceiro lugar, fiquei em quarto. Na competição do revezamento tal, fiquei em primeiro lugar. É esse descritivo das atividades que são pertinentes à prestação de contas. Olha, na terceira competição, me machuquei, que me ocasionou para o pronto-socorro, estou anexando
o laudo médico obtido. Bacana, beleza. Olha, não competi. Por quê? Porque no dia, na hora do aquecimento lá, eu caí por cima do ombro, o ombro deslocou, não pude mais competir, tem um laudo médico aqui justificando lá. Ou seja, eu usei o benefício, mas não competi. Descrever aqui que não competiu. Escreveu por quê. E aí, junto com isso, você precisa colocar, anexar uma declaração comprobatória de participação e classificação do evento. Por quê? Porque você colocar aqui, ó, lista de passageiros. Se você for um passageiro só que, às vezes acontece ter 3, 4 ou mais passageiros. Você vai colocar o nome dos passageiros, o CPF e a colocação que cada um obteve. Ah, mas eu participei de 6 provas diferentes. Coloca a melhor colocação que você teve. Eu tive um primeiro lugar, 3 quartos e 2 sexto lugar. Bota o primeiro lugar aqui, não tem problema nenhum. Entendeu? Categoria que você disputou, descreva lá. Aí você vai anexar esse documento. Deixa eu ampliar aqui, que talvez não dê para ler. Dá um zoom aqui. Isso aqui são documentos que são exigidos pelo edital. Diz aqui, ó, declaração comprobatória da participação e classificação do evento. O resultado que você apresentou, que você discriminou, perdão, aqui embaixo, aqui, você vai mandar a súmula, ou um certificado, ou uma declaração da organização, ou da instituição, da entidade que está organizando, dizendo que o Júnior da Silva Júnior obteve a primeira colocação no sub 200 quilos. Tem que ter um documento que comprova o estado que você está apresentando. Às vezes vocês mandam para a gente uma súmula da competição que tem 250 páginas. E aí, a gente vai devolver para a sessão de contas para você dizendo, olha, você mandou 250 páginas, eu não sei que página que é, onde está, você precisa grifar na súmula o nome do atleta, o nome do resultado, e no texto dizer, ó, o resultado, aqui, resumo da atividade, o resultado de primeiro lugar de fulano está na súmula na página tal. E lá vai estar grifado, a gente vai na página tal e confere. A gente faz com que a gente ganhe tempo. Faz com que a gente não precise devolver para você fazer isso, porque no edital ele fala, você tem que grifar, tem que indicar onde está o resultado para a gente poder, se o caso for a súmula ou um relatório final de competição. Se for só um relatório simples ou um documento simples de um certificado ou uma declaração, ok, mas quando é um PDF, às vezes tem 300 páginas, a gente não vai ficar procurando, é você que tem que apresentar isso, certo? Registro fotográfico de participação no evento. Todos aqueles que viajaram, a gente orienta vocês que todos os participantes façam foto com a camisa do programa. Faz foto no aeroporto, no lugar da competição. Se sobrou um tempinho, pega todo mundo que está na viagem e faz uma foto no pódio. Staff também. Todo mundo que participou, faça a foto do evento. Não é uma foto, não. Façam algumas fotos para a gente poder, no futuro, utilizar essas imagens para fazer divulgação do programa e divulgação de vocês também, dos atletas que estão competindo e obtendo resultado. A gente precisa de cópia, né, digital mesmo, dos bilhetes que foram emitidos. Ah, mas eu estava no celular, faz o print da tela do bilhete emitido, certo? É só um comprovatório que é exigido pela administração para que a gente possa, caso venha a ocorrer auditoria no programa, está toda a documentação lá, não precisa devolver nada. Se você tem algum outro documento para acrescentar, bota aqui outros e encaminha o documento. O que seria outros? Outros, por exemplo, como você tem, poderia ser laudo médico, ressonância magnética que você fez lá da região lesionada, foi o caso. Ah, eu estou encaminhando aqui o atestado de internação do meu pai, ele foi internado, eu precisei acompanhar, eu estou mandando atestado de internação dele e a declaração de que eu estive acompanhando que foi necessário acompanhamento, que ele não podia ficar sozinho no hospital, para poder justificar o fato de você não ter viajado. Entendeu? Então, toda a documentação que vai comprovar o que você está apresentando no relatório de prestação de contas é importantíssimo. Sem isso aqui, a gente vai, você só escreveu, precisa ser comprovado. Se você não comprovar, vai ficar indeferido. E se for indeferido, você tem um prazo apenas de 10 dias para poder recorrer do indeferimento. Tranquilo? Então, a parte de prestação de contas era isso aqui. Deixa eu voltar lá no edital, já para a gente caminhar já para a finalização do que eu tinha previsto. Mostrar para vocês com relação à substituição de evento, né, e os prazos. 721. 721. Opa, aqui, ó. Vamos lá. 724. A substituição do evento será permitida apenas uma vez se aprovado, ou seja, você tem o direito, né, de solicitar uma substituição só.
se for aprovado, certo? Só uma. Ah, mas minha viagem internacional, eu só posso fazer uma viagem, então é só a substituição mesmo. Sim, mas digamos que seja substituído e por algum motivo você descubra que não vai mais viajar para aquele que você substituiu, quer substituir novamente. Não vai conseguir. Você só pode substituir uma vez. Para o nacional a mesma coisa. Só pode haver uma substituição, se ela for aprovada. Se ela não for aprovada, ok, ela não foi aprovada, tá, na frente você tenta ver, de saber o motivo por que não foi aprovado. Isso está sempre que não é aprovado, é encaminhado o motivo, e você pode tentar um outro evento. Mas se for aprovado, é só uma vez, certo? Aí, é importante, o 7.20, no caso de modalidades individuais, é vedada a alteração do atleta beneficiado. No coletivo, uma equipe de basquete que tem lá 12 atletas, a equipe ela vai definir quem são os 12 atletas. Não tem problema. Ela pode, enquanto o bilhete não foi emitido, ela pode trocar o atleta. Depois que foi emitido, aí a alteração de bilhete é por conta da equipe, mas ela pode substituir o atleta. Agora, no caso individual, assim, eu sou beneficiário do Voe Atleta, eu ia pedir uma passagem para mim, mas eu não vou viajar, eu vou conceder esse direito meu para o meu colega de treino. Eu falei, não vai. Ele não está no participo do programa, ele não tem esse direito. Entendeu? O direito é vinculado ao atleta. Do mesmo jeito que, eu sou atleta, eu consegui a passagem pela seleção, mas eu quero comprar passagem do meu staff. Pode? Só o staff? Não. O staff ele só viaja acompanhando o atleta. Se o atleta não está indo viajar pelo voo, o staff não pode viajar. Está no edital também. Beleza? Sobre a substituição, aí, vamos lá. O 726. Um evento que já tenha ocorrido não poderá ser substituído. Aí deixa eu pegar o exemplo aqui do formulário que eu fiz fake aqui, ó. Vocês reparam que eu inventei uma data aqui absurda, né? 30 e 31 de fevereiro, digamos que eu estivesse previsto para essa competição, esse challenge de fevereiro, e eu não fiz uso dessa viagem, não comuniquei nada. E agora, em abril, eu quero assim, eu não viajei, agora em março, né? Eu vou mandar um e-mail para a comissão, fazer comissão. Eu ia para o challenge lá em fevereiro e não pude ir. Eu gostaria de substituir esse evento por um evento que vai acontecer em setembro. Vocês podem efetuar essa substituição? Ele vai receber isso aqui com resposta. Não, por quê? Porque o evento de fevereiro já substituiu, já aconteceu. Você não pode substituir um evento que já aconteceu. Você só pode substituir um evento que ainda esteja para acontecer. Dentro, obviamente, do período pretendido da viagem. Então, a substituição de evento será permitida apenas... A solicitação de substituição de evento não poderá ser inferior a 47 dias antes da data do embarque do novo evento pretendido. Então, se o evento que eu tenho para ocorrer daqui a 45 dias eu não vou mais, e eu quero pedir para um outro evento na frente, tem mais de 47 dias, eu vou conseguir, se eu pedir hoje. Entendeu? Eu posso pedir, acho que é o 728, 7... o 727 é muito importante. Somente poderá solicitar substituição de evento que ainda não ocorreu e que ainda não tem extrapolado os prazos de solicitação de compra de passagens. Exemplo, eu citei para vocês que semana passada teve uma solicitação do atleta, através da sua responsável legal, que era para 29 dias. Obviamente, está fora do prazo, foi respondido, está fora do prazo. Então eu quero trocar esse evento, então, para um evento que vai acontecer daqui a 55 dias. Posso? Falei, não, por quê? Porque você está querendo substituir por um evento que ele extrapola, ele está fora do prazo que era previsto de 45 dias para a viagem acontecer. Ou seja, você só pode solicitar a substituição de evento por um evento que está dentro do prazo. Assim, eu não vou viajar, não é porque eu não tenho mais prazo, eu não vou viajar porque eu fiz uma readequação no meu treino. E não é questão de prazo, certo? Então, as substituições elas só podem ser feitas por eventos que não tenham ocorrido e que estejam dentro do prazo de seria de fazer uma compra, que é o prazo de substituição. Se esse prazo fechou, faltam 44 dias para o evento, eu quero trocar esse evento, já que eu não vou viajar nele, não vou poder viajar. Você não pode fazer a substituição. Você só pode fazer a substituição de um evento que você teria prazo para poder pedir passagem. E não vai pedir por outros motivos. Tranquilo? Qualquer dúvida que você tiver, por favor, sinalize. Eu repito aqui, tento esclarecer mais ainda esse ponto. Certo? Deixa eu só um instante. Só um instante. Tranquilo essa parte de substituição aqui, né? Espero que vocês tenha sido claro. A gente está à disposição para esclarecer vocês. Agora deixa eu voltar lá na prestação de contas. A gente já tem viagens que ocorreram em
no início de fevereiro, e o prazo de prestação de contas, deixa eu voltar aqui no prestação de contas. E, vamos lá. A gente já tem viagens que já ocorreram, tem viagens que estão ocorrendo, tem gente viajando embarcando hoje para viagem, né? O programa está acontecendo. E tem viagem que aconteceu no início de fevereiro, que a viagem aconteceu, passou-se os 30 dias que se previa para prestação de contas, as pessoas não prestaram contas. Essas pessoas já estão em débito com o programa. Se você tiver qualquer tipo de débito com o programa, no caso, por exemplo, você não encaminhou prestação de contas. É óbvio que se você pedir uma solução de passagem, ela vai ser negada porque você está devendo prestação de contas. Já passou o prazo. Mas ainda tem outro porém que é importante dizer para vocês. Passado o prazo inicial de 30 dias, o requerente será notificado via correio eletrônico para que apresente a prestação de contas no máximo 15 dias. Só o fato de você ter extrapolado os 30 dias iniciais já cabe a você uma advertência prevista aqui em penalidades, no capítulo 13. Já cabe essa advertência. Aí você vai encaminhar a prestação de contas, ela vai ser aprovada? Mantém a advertência? Provavelmente sim. Se a prestação de contas for reprovada, você pode ter uma segunda advertência. E se eu não me engano, aí cabe a leitura mais aprofundada, o acúmulo de 3 prestações acúmulo de 3 advertências torna você suspenso de 2 processos, do processo atual, se você tiver algum benefício para receber, ou 2 processos seletivos consecutivos, certo? Então a suspensão vai ficar, teoricamente, 2 anos sem poder participar do programa AVOE. E provavelmente isso também acarretará alguma penalidade na participação de outros programas futuros, como o Bolsa Atleta, por exemplo, ou Vai Atleta, né? Ou pode até comprometer o seu técnico com relação aos benefícios futuros que a gente pretende ocasionar, como está no estudo lá, por exemplo, o Bolsa Técnico. Se tiver alguma pendência aqui, ele não vai poder participar do Bolsa Técnico também, certo? Então, uma orientação, de novo, oriento a vocês que façam leitura do edital, dessa parte de prestação de contas, de penalidades, e quaisquer dúvidas nos procurem, certo? A partir da semana que vem, quem já viajou e já extrapolou esse prazo vai começar a receber essa notificação por e-mail dizendo que ele está em débito com a prestação de contas. Assim como tem gente que está devendo ficou de fora desse programa porque estava devendo prestação de contas do edital anterior e continua prestando mesmo já tendo sido notificado. E agora vai nos caber o quê? Vai nos caber encaminhar para o órgão de cobrança, para que ele faça a inclusão no cadastro lá de devedores, né, que eu esqueci o nome agora, perdão, no CADIM, faz inscrição no CADIM e você começa a gerar uma dívida ativa para o Estado, impedindo você de participar de programas e outros benefícios que o Estado coordena, né, algum outro serviço, certo? Deixa eu consultar aqui só mais um instante, que eu acho que... Pessoal, eu estava checando aqui se tinha ficado alguma coisa para trás do que a gente pretendia falar. Acredito do que a gente tinha organizado, que eu tinha organizado para falar com vocês, eram essas informações. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar no chat. Às 14 horas nós vamos retornar para eu poder passar, oportunizar às 14 horas, quem não pôde participar agora das 10 horas. Eu peço a vocês que comuniquem os atletas que vocês têm conhecimento, os responsáveis, né, a comissão técnica, lá para participar às 14 horas, quem não pôde estar presente agora às 10 horas. É importantíssimo que essas pessoas participem, porque a segunda fase é feita por todos nós. E a gente precisa estar em sincronia para que o programa possa acontecer da melhor maneira possível. Infelizmente, qualquer coisa que tiver em desacordo, o prejudicado acaba sendo vocês diretamente. Né? Eu lembrei da fala da mãe lá, mas vocês estão prejudicando. Olha, infelizmente não somos nós que estamos prejudicando. A gente está seguindo o edital. Quem falhou no edital foi a senhora. Né? Então, vamos ter mais atenção, procura a gente antes, não deixa para procurar só no depois. Vamos tentar prever. Olha, acho que eu vou estar com situação tal, qual é a orientação que tem? A orientação, vão aqui, pode ser feita dessa maneira, faz daquela maneira, entendeu? Algumas pessoas nos procuram, eu vou precisar substituir, eu vi que mudou, minha prestação de conta não está adequada, o que está faltando? Eu queria mandar, mas já quero mandar uma vez só para não ter problema. A gente orienta, entendeu? A nossa função aqui realmente é orientar, é poder disponibilizar a informação e buscar a melhor interpretação possível para isso, certo? Eu agradeço a todos vocês. Espera aí, chegou a mensagem aqui?
7h47, deixa eu voltar lá. Peraí. Carlos, perfeito a sua indagação pelo 7h47 para falar, porque eu acabei não falando, então, e é um item importante, acontece com, como diz, é raro, mas acontece quase todo dia. Ó, o 7h47, eu vou ler, né, ficar melhor assim, ó. Para modalidades individuais nas quais os atletas, na mesma competição venha competir individualmente, em conjunto ou por equipe, caberá à entidade máxima estadual da modalidade indicação de, no máximo, um técnico staff, ou seja, um acompanhante para cada 4 atletas inscritos na competição. Todos deverão ir na mesma data e no mesmo voo, exceto se não houver disponibilidade nas condições das companhias aéreas, perfeito? O que diz isso? Por exemplo, eu vou citar um exemplo para vocês aqui. Eu vou usar a Ana, que está sempre com a gente aqui do Bombeiro. A Ana me encaminhou, na modalidade de judô, encaminhou 5 atletas e 2 staffs. Se eu tenho 5 atletas, dá para levar até 2 staffs, porque para cada 4, 1, então, 1, 2, 3, 4 leva um staff, o número 5 já daria jeito de levar um segundo staff. Maravilha. Mas digamos que uma outra escola de judô encaminhe também, ele encaminha 4 atletas e um staff. 4 atletas dá um staff, beleza? Então, se eu somar todos os atletas, eu tinha 5, uma solicitação mais 4, eu tenho 9 staffs. Tenho 9 atletas. 9 atletas eu só consigo levar, 3 staffs. Eu tinha 3 staffs de solicitação, ok. Mas se eu tivesse colocado 4 staffs, se eu tivesse 11 atletas e 4 staffs, tem como levar? Não tem como levar. Por quê? Porque está extrapolando a proporção de no máximo 4:1, certo? Então, se chegar várias solicitações da mesma modalidade, essa semana a gente teve a solicitação do BMX, por exemplo. Eram 7 atletas e eram 5 staffs. A gente fez contato e falou, olha, vocês vão precisar readequar porque são 5 atletas, pode no máximo 2 staffs. Eu preciso que a federação informe desses staffs, quais staffs vão acompanhar os atletas. Entendeu? É isso. Aí, o Carlos aqui, ele tá... eu já respondi então para vocês. Carlos, se na viagem forem 5 atletas, dá para ir no máximo 2 staffs. Agora, se na sua modalidade a gente receber de algum outro técnico, né, alguma outra solicitação pedindo staffs, a gente tem que fazer a adequação somatória de atletas e ver quantos atletas tem. Por exemplo, digamos que você encaminha aí a solicitação com 5 atletas e 2 staffs. Beleza. Mas aí eu recebo também da mesma modalidade um atleta com mais um staff. Eu teria 6 atletas e 3 staffs. 6 atletas dá no máximo 2 staffs, não tem como ir 3. Aí a federação vai ter que determinar quais staffs irão acompanhar esses atletas. Beleza, Carlos? Aí a Suzy, ela fala aqui, ó, a declaração da federação não precisa ser do atleta. Não tem declaração do atleta, Suzy. A declaração é de quem acompanha o atleta. A declaração é especificamente para o acompanhante, certo? É para o acompanhante. Se eu tiver 2, 3 staffs, então eu preciso da declaração nominal a esses staffs que vão acompanhar. Se for um só uma declaração. Se eu tiver 2 ou 3, aí fica a critério da federação se ela vai fazer uma declaração nominando esses staffs nessa viagem ou se ela vai emitir uma declaração para cada um individualmente. Beleza, Suzy? Respondido? Aí deixa eu ver aqui. Peraí, aí a Suzy, no próximo, Carlos. Ana, professor, fiz o requerimento, porém o atleta não vai viajar, pedi a retirada do mesmo. Posso colocar outro? Posso colocar em outro evento? O atleta que saiu em outro evento vai ter que pedir substituição de evento, Ana. E aí ver se vai ser aceito ou não. Se atende os prazos, né, que eu expliquei anteriormente, se aceita ou não. Beleza? Você poderia incluir um outro atleta nessa listagem só se esse outro atleta estiver dentro, inscrito no programa e atender os parâmetros. Se não, não também. Beleza, Ana? Deixa eu ver aqui. Rapaz, é ruim de mexer nesse chat que ele vai andando sozinho. A Suzy. Fiz a solicitação para o meu atleta que embarca final de março, porém, a segunda viagem dele será solicitada essa semana devido ao prazo. Nesse caso, não terá sido feita a prestação de viagem. Como proceder? Normal. Já estourou o prazo da prestação de contas? Quem deve prestação de contas é quem extrapolou o prazo. Quem não extrapolou o prazo está no prazo ainda, então ainda não está devendo. Devedor é aquele que já extrapolou o prazo e não fez o que tem que ser feito. Toda prestação de contas, você tem, a partir do momento que é findado a viagem, você tem
30 dias para poder fazer a prestação de contas. Está dentro desse prazo? Não tem problema. Passou do prazo, então você está devedor. Aí você começa a ter sanções por conta desse débito. Perfeito, Suzy? A Tatiane. Tatiane, neste resultado preliminar consta staff 2. Significa esse 2 para cada evento 1? Nesse resultado... Tatiane, não entendi o que você perguntou. Você pode repetir? Neste resultado preliminar consta staff 2. Significa esse 2 para cada evento 1? Não entendi, Tatiane, sua dúvida. Não entendi mesmo. O Luiz Alberto, acompanhante de menor conta como técnico? Não. Qualquer um que acompanhe o atleta na viagem é staff, comissão técnica. Entendeu, Luiz? Independente da relação que ele tenha com o atleta. Vai acompanhar o atleta. A federação emitiu a declaração, pode ser o pai, o avô, o técnico, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, qualquer um que acompanhe o atleta é staff, é comissão técnica. E ele precisa ter a declaração emitida pela federação dizendo que ele está habilitado, tem condições para acompanhar esse atleta. Perfeito, Luiz Alberto? Suzy foi. A Suzy, beleza. Tatiana, eu não entendi. Seria um para cada viagem? Como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Vocês entenderam aí que ela perguntou? Não entendi. 2 no staff? Onde é que tem isso, 2 no staff? A dúvida é o que é esse 2 no staff? Onde tem isso, Tatiane? Resultado preliminar. Resultado preliminar? Você está falando do resultado que foi publicado na primeira fase? É isso, Tatiane? Então, o resultado publicado na primeira fase é o resultado final, não é o preliminar, é final. Resultado final. Lá no resultado final constam o nome dos atletas e das equipes que podem solicitar passagem e lá está dizendo lá em quais condições eles podem pedir com relação aos seus acompanhantes. Então, indica lá visualmente que cada atleta tem um acompanhante, total de passageiros 2, exceto algumas situações específicas, como, por exemplo, a gente tem uma atleta visual em que ela tem direito a 2 acompanhantes, que no caso é o atleta guia dela e o técnico. Perfeito, Tatiane? Não sei se era isso que você está perguntando. Perfeito. Alguém com mais alguma dúvida, pessoal? Bom, se ninguém mais tiver dúvida, eu vou encerrar, né, essa nossa primeira reunião. Às 14 horas a gente vai estar de volta aqui para passar para quem não pôde estar às 10 horas. Eu sei que vocês já participaram aqui, mas ainda convido vocês para que voltem às 14 horas, mesmo sendo os meus assuntos, para reforçar, e de repente vai que daqui até as 14 horas você surgiu uma nova dúvida, alguma coisa que de repente você está mastigando aí e não ficou claro, quer um melhor entendimento, aí você retorna e refaz a pergunta também. Se tivermos somente nós que participamos aqui às 10, talvez flua melhor, a gente consegue fazer tudo sobre outros temas. Mas agora são os pontos que estão mais gritantes com relação à segunda fase do que a gente tem recebido. A gente tem devolvido muita documentação para os requerentes para poder refazer, porque está chegando de maneira inadequada, tá bom? Agradeço a vocês pelo encontro, tenham um bom dia, e às 14 horas a gente retoma aqui. Por favor, ajudem a divulgar os demais que não puderam participar. Por exemplo, a Ana aqui que está no judô, tem muito. Convida lá os atletas, Ana, os responsáveis, os técnicos da agremiação. A Suzy, que tem vários atletas que ela cuida também. Então, vocês que têm contato com uma turma maior, por favor, convidem para participar, é importante. É muito importante que todos aqueles que usufruem de alguma forma do programa tenham acesso à informação e possam estar melhor familiarizados com o que determina o edital. Tá ok? Muito obrigado para vocês, tenham uma boa manhã, um bom almoço e eu vejo vocês às 14 horas.